A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar sobre segurança pública. Para nos ajudar, nós vamos conversar com o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, o Coronel Alexandre Mendes, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Coronel. Obrigado, Ana. Obrigado ao Repórter MT pelo convite. O coronel que está à frente de uma instituição e uma das polícias mais importantes que a gente tem, que é a Polícia Militar, com forte ação, é a primeira a chegar nos lugares, é a primeira a se debater com os problemas. A primeira pauta que a gente destacou aqui, coronel, é sobre os investimentos do governo do estado nessa área, né? A gente tem acompanhado aí um trabalho e um esforço grande do governo para equipar essa polícia e dar condições para que ela possa fazer um trabalho de maneira mais efetiva possível. Eu gostaria que o senhor comentasse acerca desses investimentos. A gente até fez uma anotação aqui nos últimos 4 anos, só para você ter uma ideia, o número é mais do que isso, mas foram cerca de 100 milhões de reais investidos na segurança pública pelo governo do estado, e aí vai em várias situações: construção de batalhões, complexos, vilas militares, núcleos policiais, além das reformas, né, que foram feitas, e investimentos ainda em armamentos, que então ultrapassam claramente esse valor. Queria que o senhor comentasse a importância desses investimentos. Ana, quando você disse que uma das polícias mais importantes, a maior, tem que frisar que é a única instituição de segurança pública presente em todos os municípios. A Polícia Militar está presente nos 141 municípios. Nós temos distritos que nem escola tem. Sim. E a polícia está presente. A Polícia Militar está presente em 25 distritos. E é claro que o governo do estado temos que reconhecer o investimento que fez na segurança pública. Além da Polícia Militar, fez investimento no Corpo de Bombeiros, na Politec, na Polícia Judiciária Civil. Investimento expressivo que há muitos anos não ocorria. Em especial na Polícia Militar. De fato, a Polícia Militar Mato Grosso hoje, nós podemos dizer que nós temos equipamentos, comparando aí com outras polícias, melhores do Brasil, inclusive com armamentos adquiridos de outras polícias internacionais. Posso citar aqui hoje o nosso batalhão de operações especiais. Nós estamos operando com fuzis que nós adquirimos da empresa americana Sig Sauer, que são fuzis assim realmente de excelência. E claro que, além disso, foram adquiridos aí coletes balísticos, foram adquiridos armamentos, fuzis para as forças táticas, né, que nós temos aí em todos os comandos regionais. Nós adquirimos, no final do ano passado, 360 fuzis T4, Blackout 300, onde as forças táticas existentes nos comandos regionais, todas elas já estão de posse desses armamentos. Adquirimos 720 espingardas Benelli calibre 12. A Benelli é uma fábrica italiana que também é considerada uma das melhores do mundo, onde já foram entregues 360 espingardas calibre 12 e agora está no prazo contratual entregar mais 360. E essas espingardas estão sendo entregues aí para todos os núcleos policiais. Além disso, o governo do estado investiu também fortemente no patrulhamento rural, onde várias viaturas, e nós implementamos em todos os comandos regionais. O estado do Mato Grosso é um estado agrícola, é um estado do agronegócio, e nós pensamos além do pequeno, médio, da pessoa assentada e também do grande produtor rural, para que nós possamos levar segurança para essas pessoas, porque eles possam continuar gerando riqueza para o estado. Então, é um estado que nós pensamos também nessa proteção para a mulher, do homem do campo. E é claro que, infelizmente, um passado recente, nós tínhamos o dissabor aí, ter viaturas paradas por falta de combustível. Sim, era algo assim, situação, e você que nos acompanha sabe disso. Algo assustador, exatamente. Eu cheguei a trabalhar em algumas cidades onde eu tinha cota por dia de combustível. Eu lembro que muitas cidades do interior eu recebia 10 litros de combustível, fora que eu precisava recorrer a algumas instituições para me ajudar, inclusive prefeituras, para me ajudar com combustível. Hoje, isso aí, o Estado assumiu de fato direito a essa responsabilidade de que as viaturas, claro, obviamente são alocadas
E os abastecimentos têm que ficar por conta do Estado, não dos municípios. Então, é fato notório, é público notório que, de fato, o governo do Estado do Mato Grosso tem investido forte na segurança pública. E eu acho que vale a pena destacar, Coronel, o investimento feito pelo governo do Estado ali na região norte, que era uma região também bastante esquecida. Alguns municípios, eu gostaria até que o senhor pontuasse a importância desses investimentos em alguns municípios. Somente nessas regiões foram investidos aí mais de 25 milhões de reais. Gostaria que o senhor falasse a importância disso e a diferença que isso fez ali para a população dessas regiões. Nós temos algumas regiões, Ana, que realmente, pela distância com a capital do estado, pela distância aí aqui do Grande Centro, ela era uma região esquecida. Hoje nós temos regiões no norte do estado que o governo do estado está reformando unidades policiais. Nós estamos construindo, para você ter uma ideia, em Santo Antônio Fontoura, que fica entre Confresa e São José do Xingu, é um distrito, nem município, né, pertence a São José do Xingu. Nós estamos entregando agora, no mês de maio, a reforma completa do núcleo policial, que era algo que estava assustador, estava caindo aquele núcleo. E o governo do estado investiu ali naquele local. Estamos construindo em São José do Xingu, em alguns outros locais, vilas militares, investimento de 4 milhões de reais, onde o policial militar vai poder morar na vila, porque na cidade não tinha, obviamente, residência para esse policial fixar. Ele precisava morar em outra cidade ou morar dentro do quartel, porque no município não se tinha residência disponível para que aquele policial pudesse morar. E um projeto inovador, onde o governo do estado está construindo, além do quartel, está construindo também essas vilas militares. Que acabou fazendo uma diferença tremenda, né? Muito grande. Uma mudança que a gente também nota, Coronel, na atuação da segurança pública aqui no estado é as ações integradas entre as polícias, né? Eu me lembro que alguns anos atrás a gente tinha a impressão que havia uma rivalidade tremenda dentro da própria polícia civil com polícia militar, que trabalhavam ali de maneira distinta, cada um ali cuidando da sua alçada, né? E aí isso acabava refletindo, no mínimo, em um trabalho não tão eficaz como o que a gente tem agora, quando a gente percebe essa integração das forças, né? O problema que Confresa passou com isso que parece ser um novo cangaço, que volta ali aterrorizando aquela cidade, e aí a gente vê uma ação conjunta das polícias, um trabalho magnífico. No último dia 4 de maio já se completam aí 25 dias de ação ali eficaz contra bandidos que, o senhor vai contar isso pra gente, fortemente armados, fortemente equipados, e uma polícia preparada para combater tudo isso. Já foram 15 mortos, até o presente momento, aí o senhor me corrija nesses números, 5 detidos. Eu gostaria que o senhor falasse a importância desse trabalho em conjunto e aproveitando já deixa em que pé que está essa situação ali com relação à caçada dos bandidos de Confresa. Ana, é algo bíblico que eu vou citar. Reino dividido é um reino fracassado. Pois lembrei-me disso também. E quando você quer diminuir a eficiência de uma instituição ou das instituições ou do Estado, você começa a dividir as forças dessas pessoas, dessas instituições, e semear, inclusive, discórdias. Eu penso que a população mato-grossense, a sociedade mato-grossense, ela tem que ter uma polícia unida, ela tem que ter um Estado democrático de direito forte, para que esse resultado seja chegado à ponta. Então, as polícias, tanto militar como civil, polícia penal, a polícia científica, nossa Politec, o Corpo Bombeiro, nosso Detran, socioeducativo, que são todos esses órgãos que compõem aí a segurança pública, cada um tem o seu papel constitucional, o seu papel fundamental para a sociedade. Nós fazemos o policiamento ostensivo para que nós possamos levar segurança para as pessoas. A Polícia Civil faz o papel investigativo, depois que acontece o crime, cabe à Polícia Judiciária Civil investigar e desvendar esses crimes. E, é claro, a Polícia Penal manter as pessoas lá encarceradas, ressocializar essas pessoas que estão lá. Enfim, cada um tem o seu papel fundamental.
Então, hoje eu digo a você que o nosso relacionamento com a Polícia Judiciária Civil, através da doutora Maidel, que é a nossa diretora-geral, é um relacionamento bastante harmônico, amistoso. Eu tenho o meu respeito a essa instituição centenária, que é a Polícia Judiciária Civil. Ali dentro eu tenho vários amigos, colegas, delegado de polícia, escrivão, investigadores. Portanto, esse trabalho harmônico é notório. E fora as outras instituições. E quem vai ganhar com isso é a nossa sociedade. Sim, sem dúvida. Então, as operações integradas que nós estamos fazendo em alguns pontos aqui no estado do Mato Grosso, eu posso citar Sorriso, eu posso citar Cáceres, nós fizemos ali na cidade de Barra do Bugres, onde, infelizmente, a atuação do crime organizado ali estava forte, atuante, estava tendo uma guerra entre facções, e nós precisamos fazer essa operação integrada para que a sociedade ali local possa se sentir mais segura. E Barra do Bugres tivemos um resultado bastante expressivo, estão tendo ali na cidade de Sorriso também essa atuação forte, e agora, essa semana, tivemos ali na região da fronteira, em Cáceres, uma operação, inclusive, coordenada pelo GAECO, participação aí da Polícia Militar. Nós atuamos com mais de 50 homens, a Polícia Judiciária Civil, enfim, todas as instituições que compreendem ali o GAECO, conseguimos aí cumprir quase centenas aí de mandado de busca e apreensões. Então, isso é um trabalho, é uma marca do governo do Estado, fazer esse trabalho integrado aí das instituições. E quando eu falo também de trabalho integrado, além da instituição de segurança, nós precisamos também um trabalho integrado entre SES, Secretaria de Segurança, e a SEDUC, é um trabalho de suma importância. A Polícia Militar com a CINFRA, nós cuidamos das rodovias estaduais, e cabe à CINFRA fazer esse trabalho aí junto às rodovias, e estamos fazendo esse trabalho integrado. Polícia Militar e Secretaria de Fazenda, nós temos hoje um batalhão fazendário dentro da Secretaria de Fazenda, onde esse batalhão já está auxiliando os nossos fiscais da Secretaria de Fazenda, onde para fazer esse seu papel de fiscalização dos tributos ali nas divisas do nosso estado. Então, a Polícia Militar hoje ela é uma instituição presente em vários órgãos e sempre com a marca da integração. Respondendo à sua pergunta sobre Confresa, nós tivemos algo inédito, onde a integração entre os estados. No início que ocorreu o fato lá em Confresa, em pleno domingo de Páscoa, no dia 9 de abril, então aconteceu esse fato, algo que, de fato, a gente não esperava no final de semana, porque geralmente os ataques ocorrem no período semanal, onde as instituições financeiras estão abertas, e aí ocorreu nesse domingo, onde ali facilmente ali se chega em outro estado, porque a distância ali territorial é muito pequena. Confresa você desloca mais ou menos quase 100 km, vai para Vila Rica, e Vila Rica você já está ali no estado do Pará. Obviamente eles fugiram ali por Santa Terezinha atravessa o rio Araguaia, eles já estão ali no estado Tocantins, que ali compreende ali a ilha do Bananal. Então, quando ocorreu esse fato, a distância de Confresa a Cuiabá é uma distância muito longa, o efetivo existente na nossa região ali é um efetivo, tem um déficit muito grande, então o tempo e a resposta, de fato, eles já tinham planejado que nós iríamos demorar para chegar lá. Só que eles não esperavam de que os policiais da região, de folga, de férias, seja o que for, todos se uniram para deslocar para a ocorrência. Então, para você ter uma ideia, Peixoto de Azevedo, você tem que atravessar a balsa ali no Rio Xingu, nossos policiais de Peixoto de Azevedo saíram em direção à Confresa, saíram policiais de Sinop, saíram policiais de Água Boa, e ali na região, nas cidades, ali compreende ali a região, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, Vila Rica, Santa Terezinha, Santa Cruz do Xingu, Santo Antônio Fontoura, são cidades onde os policiais se uniram para dar o suporte àqueles colegas que ficaram, de fato, acuados ali pelo poderio do armamento dos bandidos, bem como pela quantidade expressiva de bandidos. Eu estou falando de mais de 20 bandidos que sitiaram, tomaram o domínio da cidade de Confresa, e nós não tínhamos essa quantidade de policiais para enfrentar esses bandidos. O que nós fizemos estrategicamente? Fechamos os pontos de saída. Então, como os bandidos dividiram em 3 equipes, uma parte dos bandidos ficaram responsáveis por fechar a rodovia que liga Vila Rica a Confresa, inclusive tem aquela imagem de uma carreta sendo incendiada,
Outra parte foi para o quartel, onde tínhamos somente um policial dentro do quartel, e tem a imagem do policial que ele estava na sua folga, estava morando ali no quartel. Ele obviamente, ele pegou um armamento para se defender e defender ali a estrutura física, e os bandidos colocaram fogo no veículo ali na porta do quartel, e inclusive atiraram para dentro do quartel. E a terceira turma deles foi exatamente para a empresa Brinks, essa empresa de valores. E nós fizemos a seguinte ação. Uma parte dos policiais nós deslocamos para o aeroporto, porque tinham informação de que eles poderiam fugir pelo aeroporto. Então, ali, rapidamente colocamos caminhão, trator na pista, para que eles não pudessem decolar e nem nenhum avião pudesse chegar ali. E outra parte seguiu no sentido saída para Porto Alegre do Norte. Fechamos ali a saída de Porto Alegre e Santo Antônio Fontoura. Então, usamos essa estratégia, até porque eles levaram o refém para a porta da empresa Brinks. Então, o nosso receio ali é que alguma vida pudesse ser perdida, principalmente a vida do policial ou do civil, que não tinha nada a ver com a ocorrência. Então, a nossa preservação da vida foi pensando nisso em primeiro lugar. Quando eles saíram da empresa Brinks, que nós pudemos aproximar e tentar verificar para onde eles fugiram, que aí conseguimos fazer a rota de fuga deles, onde temos que reconhecer policiais ali de Vila Rica, somente 2 guarnições, foi para a estrada que liga Confresa Santa Terezinha, e os veículos da polícia foram totalmente metralhados. Eles estavam usando armamento que nós até então não sabíamos. Eles estavam usando armamento .50, armamento que derruba helicóptero. Então, as nossas viaturas ficaram totalmente destruídas, né? Esses policiais foram corajosos e revidaram esses bandidos, e aí nós percebemos também que os carros dos bandidos eram todos blindados, né? Então, ali, essa caçada, desde o dia 9 de maio até hoje se encontra. Aí a equipe do Batalhão de Operações Especiais chegou na cidade para desarmar os explosivos. Ana, eles deixaram dentro da empresa Brinks vários explosivos, inclusive com acionamento remoto, via celular, deixaram explosivo na estrada e deixaram explosivo nos carros que eles abandonaram. Então, olha o planejamento desse pessoal, um planejamento muito forte. E nosso Batalhão de Operações Especiais deslocou para lá para desarmar esses explosivos. Todos eles foram desarmados. E, obviamente, quando acabou o assalto ali na empresa, populares tentaram entrar na empresa achando que tinha dinheiro jogado. E, na verdade, não tinha. Se comportem, população! Porque eles não conseguiram que perigo, explodir, não conseguiram explodir exatamente onde ficava ali o recurso financeiro. E coronel, ouvindo os seus relatos a respeito dos modus operandi desse pessoal, do número de criminosos, do aparato todo envolvendo essa ação, como que a gente define as intenções desse pessoal? Trata-se de um grupo especializado em roubos a banco. É possível a gente entender esse contexto como realmente a volta do novo cangaço? Existe a possibilidade de ter grupos semelhantes ou outras ramificações desse pessoal espalhados? Eles eram aqui de Mato Grosso, e a pergunta que a gente se faz é: por que Confresa? Ana, eu posso lhe afirmar que, infelizmente, o novo cangaço houve uma evolução para uma outra tipificação de crime chamado domínios de cidades. Então, geralmente o novo cangaço ele exigia diretamente na agência bancária. Exatamente. Fazia ali o assalto e fugiam para a região rural, né, para a mata, etc. Porque essa formação planejada, a impressão que se tem é que já vinha sendo planejada há muito tempo. Agora eles estão fazendo exatamente isso, domínio de cidade, onde eles domina a questão da segurança pública, né? Polícia Militar ou Polícia Civil, faz um domínio ali, fechamento dos quartéis para que não haja uma reação, domina a questão das rotas de acesso do apoio, e aí eles deslocam para a instituição financeira. Então, essa tipificação, nós já estamos falando de uma evolução para o domínio de cidade. Essa quadrilha, de fato, uma quadrilha muito bem organizada, uma quadrilha que
das pessoas que vieram a confronto e que morreram pela qualificação, todas elas com várias passagens criminais, aí eu preciso chamar a atenção da população. Por que uma pessoa com várias passagens criminais por roubo estava solto? Então, é isso que nós temos que provocar o legislativo do nosso país para que nossas penas sejam mais severas. Nós tivemos um dos bandidos, ele tem 4 passagens por roubo no estado de São Paulo, e todos eles com roubos qualificados, com uso de armamento, poderio muito forte, roubar a instituição financeira. Então, é algo que nós temos que discutir no país. Uma das pessoas que foi presa com várias passagens por roubo no estado de São Paulo. Então, nós estamos falando de 15 integrantes que foram mortos. Todos eles com passagem criminal. Estamos falando de 5 deles foram presos. 2 atuaram diretamente na ação delituosa e 3 atuaram no planejamento, no suporte. Então, nós estamos falando aí, todas elas têm que ser apenadas e nós temos que pensar em que essas pessoas não têm o benefício da lei da pena vir a ser diminuída. Então, mas hoje ocorre porque a lei permite. Então, eu faço aí uma provocação aos nossos deputados federais e senadores aqui do nosso estado para que nós possamos, juntamente com outros deputados federais e outros senadores, que haja uma provocação no Congresso Nacional para que essas penas, nosso Código de Processo Penal e o Código Penal brasileiro seja modificado, Ana. Porque senão, infelizmente, vai acontecer daqui a alguns anos, essas pessoas que foram presas, que estão vivas, vão retornar e vão continuar cometendo o mesmo crime. Olha, Coronel, o senhor entrou numa esfera aí que eu vou até comentar com o senhor agora para saber justamente a sua opinião, né? No último dia 4, na quinta-feira, último dia 4 de maio, a Polícia Federal desencadeou o cumprimento de mandatos de prisão contra os CACs, né? Que não são cadastrados, que não têm as armas cadastradas. Os bandidos não cadastram as armas também. Eu gostaria que o senhor avaliasse isso, né? A gente pode dizer que uma ação como essa, ela tem cunho político, a intenção é política. E essa questão de segurança pública e política a gente não pode separar, mas elas não podem se confrontar. E a impressão que tem daí, o senhor me corrija se essa fala ou esse pensamento está errado, parece que elas se confrontam. Né? E aí a população fica refém tanto de uma situação quanto da outra. Gostaria que o senhor comentasse isso, por favor. Eu falo que, infelizmente, algumas legislações do nosso país ele tem lacunas, tem brechas que o criminoso acaba abraçando, se beneficiando. Né? Fora isso, nós temos aí vários criminosos que deveriam estar presos e estão soltos no benefício da lei. Os CACs, que são colecionadores, atiradores e caçadores, são pessoas idôneas, são pessoas de bem da nossa sociedade, que para ele conseguir essa autonomia de colecionar, de caçar, né, ele passa por inúmeras regras para poder ter acesso. Aí infelizmente, vem a lacuna na lei. Veja bem, essas pessoas têm que estar constantemente praticando atividade esportiva. E o órgão que permite esses atletas a continuarem praticando o seu esporte não acompanha no período do ano. Então, eu penso o seguinte, eu, Mendes, vou ter acesso ao CAC, vou ter acesso a um clube de tiro. A partir do momento que eu não frequento mais esse clube de tiro, deveria ter, na legislação, onde o clube de tiro deveria informar o Exército Brasileiro ou a Polícia Federal, dizendo que o Mendes não está mais frequentando, que essa licença minha tem que ser cassada. Então, para aquelas pessoas que praticam regularmente, as pessoas não podem serem tratadas da forma que estão querendo fazer com esse cidadão brasileiro. São pessoas que pagam impostos, é caro se manter
a sua licença e, obviamente, a pessoa que não frequenta mais, o seu armamento deveria, em tese, ser recolhido, para que esse armamento não seja aí, facilmente aí, utilizado por algum ato delituoso. Então, o que está acontecendo hoje no país, infelizmente, é uma inversão. Hoje, por que nós não podemos, então, ali, a gente vê livremente algumas pessoas no Rio de Janeiro, algumas comunidades, andando com fuzis, com armamentos, e não há uma ação pontual naquelas pessoas. Por quê? Exatamente. Então, o que a gente se pergunta. Hoje, para se ter uma operação no Rio de Janeiro, uma operação em algumas comunidades, as polícias têm que fazer um relatório, encaminhar esse relatório para a autoridade para poder ter acesso à comunidade do Rio de Janeiro, porque tem um habeas corpus que foi autorizado por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que as polícias, para fazer ação em algumas comunidades, tem que estar realmente com planejamento, com operação, etc. Então, é algo que tem que ser visto, revisto, porque é algo assustador para o nosso país. Eu tenho falado, por onde eu passo, que nós precisamos que as instituições, aí eu já vou citar, Poder Judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, todas as instituições, nós temos que começar a sentar na mesma mesa, discutir a segurança pública, porque daqui a pouco não teremos segurança em lugar algum. Eu citei uma frase que nem nos condomínios mais luxuosos, mais seguros do país, eu posso dizer que aquele condomínio está seguro, porque ali dentro eu afirmo que já tem pessoas de organizações criminosas que já moram ali dentro daquele condomínio. Então, nós precisamos urgentemente dessa união de esforços, porque senão daqui a pouco o crime está batendo na porta da nossa casa. Combate à criminalidade, sabe? Nós vamos entrar nesse tema agora também, Coronel. Nós recebemos muito recentemente o deputado Wilson Santos, né, que conversou conosco exatamente aí nessa cadeira onde o senhor está. E aí a gente começou a falar sobre a questão da segurança pública, o avanço da criminalidade no estado como um todo, né? Acabou repercutindo algumas falas dele, que depois eu quero comentar também com o senhor. Mas antes disso, ele trouxe uma questão, e aí eu gostaria que o senhor avaliasse, que é a seguinte: o crescimento da criminalidade, sobretudo nas periferias, né? Na ocasião dessa fala do deputado Wilson Santos, ele pontuou também, exaltou o ponto da nossa fala inicial dessa entrevista, que foi o investimento do governo do estado em segurança pública. Ele pontuou como isso positivo, porém, ele discorda um pouco desse modelo de gestão. Falas do Wilson Santos, está no Repórter MT, acompanhe as nossas notícias. Ele pontuou que esse investimento é legal, porém ele discorda um pouco do modelo de gestão adotado pelo governo do estado, que prioriza justamente o armamento e deixa um pouco de lado a parte social. O deputado Wilson Santos, ele apontou o que ele chamou de bandidolatria, que é a questão da periferia idolatrar o bandido, por fazer com que essa população tenha acesso a coisas que de repente o Estado não fornece. Então, na visão do deputado Wilson Santos, e aí é isso que eu gostaria que o senhor avaliasse, o investimento em cultura, o investimento em esporte, o investimento em ações sociais na periferia seria uma maneira preventiva de coibir esse crescimento da criminalidade que a gente vê, percebe e que é notório, sim. E outra questão é a imagem do policial nesses locais, e aí é onde ele chama de bandidolatria, né? A polícia, e aí eu cito a polícia militar porque é ela que vai até esses locais, é ela que tem que resolver os problemas, é ela que chega primeiro ali. A população recebe esse policial, essa polícia com um certo de medo, mas aí, por outro lado, idolatra justamente o bandido. Ana, o professor Wilson Santos naturalmente um catedrático na área de história. Eu tive a felicidade, inclusive, de ser aluno do professor Wilson Santos. Quem não foi? O professor Wilson Santos tem uma experiência enorme dentro da política mato-grossense, deputado federal
prefeito municipal, agora deputado estadual, uma pessoa que tem bastante conhecimento de causa. Eu tive a felicidade de fazer um curso de especialização e eu fui obrigado a estudar duas regiões do país, uma Colômbia e outra Rio de Janeiro, como que surgiu algumas facções criminosas na década de 80, 70, 80, ali no Rio de Janeiro. A Rocinha, que é considerada hoje a maior comunidade do país, nós estamos falando dentro da Rocinha, 400 mil habitantes. A Rocinha, ela naturalmente já foi ocupada, a Rocinha ali na década de 70, porque as pessoas que moravam muito longe, elas precisavam ficar mais próximas ali da Zona Sul, dos seus patrões, e começou a ocupar a Rocinha, que é um morro, uma região montanhosa, e as pessoas precisavam morar próximo do seu local de trabalho. Aí vem um ponto, o Estado não dava assistência necessária nesses locais. Esgoto, energia, saneamento básico, o Estado não dava assistência. Com isso, Ana, quem começou a dar assistência foi início daquela organização criminosa do Rio de Janeiro, que começou ali a fazer esse papel de filantropia para essas pessoas. Infelizmente, Ana, eu vim de família muito pobre. No meu bairro, nós tínhamos medo da polícia, porque a polícia só chegava para bater ou para prender. Nasceu aqui mesmo? Cuiabano, morador da Coab Nova, do Porto, que não lembra quando a polícia chegava ali, todo mundo corria de medo. E naturalmente, nós conhecíamos todas as pessoas ali no bairro, de bem e não de bem, e essas pessoas, se não era do bem, que protegia a pessoa do bairro. Isso é fato, gente. E em qualquer comunidade isso ocorre. Se o Estado não estiver presente, alguém vai fazer esse papel e, naturalmente, nós vamos pedir ajuda para essa pessoa que nos protege. E um outro fato que nós, naturalmente, nós estudamos, Medellín, Colômbia. Se falar em Pablo Escobar até hoje... É idolatrado. Idolatrado, gente. Pablo Escobar levava cesta básica. Levava cesta básica, dava saúde, educação para aquelas pessoas, e ele era protegido ali pelo cartel ali de Medellín. Naturalmente, o Estado não se fazia presente. Então, hoje, na Colômbia, né, é um país que é exemplo, começou a ocupar os espaços públicos através do esporte, através da cultura, da educação. É isso que nós temos que investir no nosso país. Nós precisamos de um país com mais cultura. Nós precisamos que os jovens da periferia ele possa ver através de meio de comunicação que ele pode ter acesso a crescimento intelectual através da cultura, através de uma boa escola. Eu preciso que um professor da rede pública, quando ele entra na sala de aula, ele tenha o prazer do seu sacerdócio, ele poder passar o melhor para aquele estudante, para que aquele estudante possa enxergar, ter uma vida próspera através do conhecimento. Mas, infelizmente, Ana, nós temos, volto a repetir, infelizmente, regiões que o Estado não está presente. E aí acontece desse poder paralelo, acontece dessas organizações ocupar essas funções para se proteger, obviamente, e com isso começa ali a fazer o papel de caridade, cesta básica, remédio, enfim, outros meios para que tenha proteção dessa comunidade. E se o deputado usou esse termo bandidolatria, não sei se esse seria o termo, mas, de fato, temos aí alguns jovens que enxergam naquele traficante como um ídolo. E nós não podemos passar isso para os nossos jovens, né? Nós temos que mostrar esperança para esses nossos jovens, onde, através das ações sociais, uma polícia mais próxima com a comunidade, uma polícia que está ali para defender a sociedade, uma polícia militar mais humana, nós precisamos passar essa imagem, porque todos os policiais militares saíram da própria sociedade. Então, ele não vem botar uma farda, ele se transforma, ele vem de um lugar que ele tem conhecimento. Tem conhecimento. Então, eu até comentei ontem com uma pessoa, eu tenho muito orgulho de falar de onde eu vim, eu tenho muito orgulho de às vezes, no final de semana, passar ali
pelo bairro Coab Nova, aqui em Cuiabá, e só que, infelizmente, eu tenho que lembrar daqueles amigos, colegas que se tombaram, que hoje estão mortos porque foi para o lado do crime. Mas temos aí vários amigos que, graças a Deus, mesmo convivendo com essa linha limítrofe entre o bem e o mal, graças a Deus vieram para o caminho do bem através da educação. Então, para quem estudou na escola pública ali no José Machado Neves, Barnabé de Mesquita, infelizmente o José Machado Neves está fechou há muito tempo, mas para quem estudou ali, nós sentamos lado a lado com pessoas que, de fato, hoje não se encontram mais entre a gente porque foi para o caminho do mal. Mas tudo é possível, aquilo que a gente pensar em investir na educação. Então, eu sempre tenho falado com o secretário Alain, a Polícia Militar, Ana, sempre será parceiro da Secretaria da Educação, independente se é escola militar ou não. Todos os projetos sociais, nós precisamos que os estudantes enxergam como é possível ter seu sonho realizado através do estudo. Eu digo um exemplo da minha esposa, que veio de escola pública, estudou no André Avelino, ali no CPA, formou ali no Liceu Cuiabano e, graças a Deus, através do estudo, ela conseguiu passar no concurso, conseguiu ser o que ela é hoje. Então, eu tenho falado isso para os jovens. Falei, olha, conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. A única coisa que ninguém tira é o conhecimento. Então, eu acredito que o governador do estado, Mauro Mendes, ele tem investido muito na educação. Eu tenho ido em algumas escolas públicas, onde eu fico apaixonado, eu vejo que os alunos estão tendo acesso não é mais livro do papel, a gente ficava imaginando, vai falar sobre o Coliseu de Roma, sobre história. Não, ele está vendo ali no equipamento Data Show, através do seu Chromebook, ele começa a viajar na história, né? E conhecer outras culturas. Então, quem sabe um dia nós vamos ter a necessidade de ter menos investimento em armas, presídios, nós vamos ver aí as pessoas com mais conhecimento, com mais cultura, teatro ao ar livre, cinemas, né, abertos, enfim, cultura é tudo no nosso país. Olha, eu me lembro de uma frase que minha mãe sempre falava muito pra gente, né, que era que, assim, o que o mal, né, oferece com uma mão, tira com a outra. A criminalidade é a mesma coisa, né? Então, o que oferta com uma mão, ele vai lá e tira com a outra. Então, as pessoas que, de repente, ficam aí sendo beneficiadas por algumas ações de criminosos é complicado. Por exemplo, e aí essa fala repercutiu muito do deputado Wilson Santos, que é quando ele diz do crescimento dessa bandidolatria nessas periferias, e o tanto que esses criminosos influenciam ou tentam influenciar nas decisões das pessoas, inclusive ao eleger este ou aquele candidato. Foi uma fala que repercutiu muito, ainda está repercutindo essa conversa do deputado Wilson Santos, mas que surgiu dentro desse contexto, né? Desse avanço da criminalidade, desse domínio que o crime vem tendo nessas periferias. E aí foi onde ele disse que chegou aí em 2 bairros aqui da capital e foi convidado a se retirar dali porque ele já tinha as suas preferências políticas, né? E que essas preferências políticas alcançaram a Assembleia Legislativa. Então, no mínimo, é uma fala muito preocupante e que nos deixa, assim, receiosos com relação ao avanço desse crime, Coronel. E aí eu gostaria que o senhor comentasse isso, né? Como que a sociedade lida com esse tipo de informação e como que a própria polícia combate isso, porque, o senhor me corrija, mas eu ouso dizer que existem muitas discussões entre o Ministério Público, entre isso e aquilo, mas quem vai ter que ir lá e resolver o problema é a polícia. É ela que vai para esse enfrentamento. Então, como é que se lida com uma situação assim, que não é só de ir lá com aparato, com força, com arma, mas existe também todo um traquejo social que a polícia é obrigada a ter nesse tipo de situação? Ana, nós temos que colocar no lugar daquela pessoa que vive naquele bairro. Nós temos que
tentar, hoje, graças a Deus, a gente vive bem local com toda uma infraestrutura, mas vamos voltar a décadas anteriores, tentar colocar no lugar dessa pessoa. Então, a comunidade, ela seja ela qual for, principalmente a mais periférica, são pessoas, 99% são pessoas honestas, pessoas de bem. Só que, infelizmente, volto a dizer, elas têm que conviver com aquele traficante, com aquela pessoa que está traficando ali, com aquela... E tem que saber conviver, porque senão vai acabar sendo extirpada ali daquele meio. Então ela tem que ter a sabedoria de conviver com aquilo ali. E a polícia tem que ter o tato, a sabedoria de reconhecer que 99% das pessoas são pessoas de bem e que nós temos que atacar, identificar somente esse 1%, somente essa pessoa que comete o mal. O tráfico de droga traz maldade no nosso país. Uma pessoa viciada, eu digo a você que tem um familiar que tem problema de vício, se você tem recurso financeiro, você consegue fazer o tratamento dessa pessoa. Ontem eu estive na inauguração do CAPS, ali em frente, ali no bairro Copema. Eu fiquei muito feliz, porque ali é um órgão público, onde hoje as pessoas já têm um tratamento mais de qualidade. E ali são pessoas, são tratadas pessoas ali com dependências químicas. Então, nós temos hoje algumas regiões periféricas de adolescentes já viciados que precisam cometer o crime para se manter o vício. E esses traficantes aproveitam dessa vulnerabilidade dessas pessoas para que possam comercializar mais ainda a droga. Então eu tenho que identificar as pessoas de bem daquela comunidade, as vítimas, identificar o bandido, né? Então, infelizmente, volto a dizer, né, em alguns bairros são reféns desses bandidos, dessas facções criminosas, e cabe ao Estado fazer o seu papel, prender essas pessoas, colocar atrás das grades, e o Estado, através do Poder Judiciário e do Ministério Público, que essas pessoas permaneçam atrás das grades. Mas com a lei do jeito que está, com essa brecha do jeito que está, essas pessoas estão contratando bons advogados. E bons advogados vão estudar o Código de Processo Penal, o Código Penal, e vai conseguir retirar esses bandidos atrás das grades. Infelizmente, é a realidade do nosso país. Mas nós temos solução. Eu creio num país, num Estado melhor, eu creio numa nação melhor, onde vamos pensar nessas três vertentes: saúde, educação e segurança. E tendo saúde para que nós possamos colocar os nossos filhos, nossos entes queridos, para fazer um tratamento químico, através de uma desintoxicação, fazer um tratamento químico para ele se livrar das drogas. Eu fiz um trabalho, Ana, quando eu comandei aqui o 10º Batalhão, na região da rodoviária, onde eu sempre peço aos meus policiais: não tratem aquelas pessoas que estão ali à margem da lei, jogadas, abandonadas, como bandidos. Ali próximo à rodoviária, que ficam concentrados ali bastante drogaditas, nós fizemos uma pesquisa lá, Ana, tinha pessoas com nível superior, olha que só, estavam ali... uma região muito conhecida aqui na capital. Por causa do vício. Essa pessoa, a família já o abandonou, que a família já não tem mais meios para que essa pessoa volte ao seu convívio familiar, e essa pessoa fica ali jogada à margem da lei. Então, penso eu que deveríamos ter uma legislação onde a família pudesse, inclusive, internar compulsoriamente num local público, para que essa pessoa, quem sabe, saia do vício. Essa mudança cultural passa através da educação. Isso aí, eu creio que é ponto passivo. Eu hoje, Ana, tem um pouco tempo atrás, o governo Mauro assumiu, nós tínhamos 6 escolas militares. A nossa escola mais tradicional está com 30 e poucos anos, que é a escola aqui em Cuiabá. Nós fizemos uma pesquisa dos milhares de alunos, que fizeram o ciclo completo na escola militar Tiradentes. Menos de 1% desses alunos, após sair da escola, teve alguma incidência criminal. Hoje, nós já temos 22 escolas da Polícia Militar no estado, e mais 3 de bombeiros, são 25 escolas. Então, eu tenho a certeza que quando esses alunos passarem pelo ciclo completo, do 6º ano, 7º ano até o 3º ano do ensino médio, a maioria deles, 99,9% desses alunos, terão
uma chance na vida que não vai passar por um tipo de uma ação criminal. Só que isso nós temos que levar para mais escolas. Não estou dizendo que eu tenho que aumentar as escolas militares. Eu estou afirmando que nós temos que ter essa paixão na educação, onde esses jovens têm que enxergar que o meio, se partir para o lado do mal, se partir para o lado da droga, infelizmente vai continuar na mesmice, no mesmo. Com a mudança cultural, nós poderemos pensar em alguém que vai olhar com outros olhos para a nossa nação. Então, nós precisamos ali, como você mesmo citou, ali no Congresso Nacional, nas assembleias, nas câmaras municipais, pessoas voltadas para esse tipo de pensamento. Não para o pensamento eu, mas para uma coletividade, pensando, inclusive, na melhoria, no crescimento do Estado cada vez melhor, para que a sociedade possa ter aí uma perspectiva melhor de vida. A chegada de militares nesse campo político pode contribuir com isso, na opinião do senhor? A gente viu aí, por exemplo, um crescimento, né, de militares candidatos e eleitos aí na Câmara Federal. A gente tem aí a Coronel Fernando, o próprio Coronel Assis, né, que está ali também ocupando. O senhor acha que esse interesse da Polícia Militar, de militares, pela política, não somente de contribuir para alguma ou outra ação, mas de atuar efetivamente na legislação, pode chegar a fazer alguma diferença? Como é que o senhor vê isso, Coronel? A entrada de militares, ela surgiu devido ao boom, devido à explosão aí do então candidato, do ex-presidente Bolsonaro, por ter sido militar. Então, com isso... Você acha que essa foi a motivação real? Sim. Isso me deixa um pouco preocupada. Com isso surgiu aí vários candidatos, né, e vários foram eleitos. Sim. E até mesmo a população, de repente, estava enxergando ali como uma mudança. Mas, por ser militar, isso aí não depende. A entrada, independente de quem que seja, tem que pensar nessa coletividade, tem que pensar num bem maior, que é o bem comum, não em grupos. O senhor teria interesse de encarar uma candidatura nesse aspecto, Coronel, de seguir os passos aí do seu antecessor, por exemplo? E aí encarar as câmaras, tomar um assento ali? Não, nem passa pela minha cabeça. Eu quando entrei na Polícia Militar, eu não esperava chegar onde eu estou. Claro que a gente vem construindo sonho, né? Sempre falei, sempre desejei que um dia eu seria comandante-geral da minha instituição. Aliás, quem entra na polícia e não tem esse sonho, está faltando um pouquinho de amor nessa instituição, porque é algo assim que é apaixonante. Eu cito o exemplo que quando você vê um policial reclamando, é porque ele está na instituição e ele não ama a profissão. Nós temos os problemas, todos os problemas nós temos que passar por eles com cabeça erguida, passar por esses problemas assim. Eu falo que eu passo pelo problema dando glória a Deus, porque Deus sempre está à frente das minhas ações. Mas, assim, quando aceitei o convite do senhor governador de assumir a instituição, eu fiz três compromissos comigo. Nunca afastar meu Deus, nunca afastar a minha família e jamais decepcionar meus camaradas, que é a minha tropa. Então, hoje, a minha função hoje é fazer com que os meus policiais militares que estão me assistindo, que são quase 7 mil homens, comece a sonhar o mesmo sonho que eu tenho, de ver uma população cada dia mais valorizando a minha polícia militar, de ver um Estado enxergando cada policial militar, independente de onde quer que ele esteja, como aquele ente que é essencial para o Estado, mas que meu policial ele tenha todas as condições de trabalho, onde o seu sustento vem do seu suor, onde haja um comprometimento de todos para que cada vez mais esse meu policial ele esteja feliz, né, no trabalho. Então, hoje eu te garanto que, olhando para essas câmeras assim, eu estou compromissado em fazer diariamente meu dia cada vez melhor, mas pensando na minha tropa. Então, está na mão de Deus. Né? Deus sabe o tempo que nós vamos permanecer aqui nessa função, apesar que a escolha, o governador, o cargo é político, né? Mas eu trabalho como se fosse meu último dia. Então, todos os dias eu estou empolgado, todo dia eu estou
trabalhando, incentivando a minha tropa, porque quem vai ganhar com isso é a nossa população mato-grossense. E nós, Ana, o Estado brasileiro, ele não consegue, Ana, ficar 1 dia, 2 dias sem a presença da Polícia Militar. Não mesmo. Porque senão vira anarquia. Nós tivemos exemplos ruins em alguns estados, um tempo atrás, que as polícias, infelizmente, ficaram sem ir para as ruas. E virou uma tragédia. E aqui no Mato Grosso, nós estamos trabalhando cada vez mais para que esse policial militar vá para as ruas todos os dias para defender essa sociedade e de combater de frente esses criminosos que têm que estar atrás das grades. Então, a você, meu policial militar, vocês sempre terão minha gratidão, meu respeito e as minhas continências. E valorize meu policial militar. Nós, independente de onde nós trabalhamos, nós fazemos a diferença. Nós temos localidade, Ana, que nós temos 3 PMs, 3 policiais militares, eles ficam 1 policial por dia. Quando vai atender a ocorrência, ele passa na casa do colega e vai atender a ocorrência junto. Se eu falo para naquela localidade que eu vou fechar o posto da polícia, porque só 3 PMs é algo assim assustador, a comunidade fica ao desespero. Mas mesmo assim tem gente na comunidade que fica reclamando, dizendo que aquele policial é isso, aquilo. Então, nós recebemos uma crítica, né, lá em Confresa, onde tem uma imagem de um policial que está de bermuda, chinelo, e que foi dentro de uma viatura. Aquele policial estava num domingo de Páscoa. De Páscoa, gente. Dentro da sua casa, na sua folga. E mesmo assim, quando ele soube do assalto, ele saiu desesperado. Deixou a família. Deixou o peixe. Para ir lá socorrer os colegas. E teve uma influencer, né, que colocou isso nas redes sociais e teve milhares de likes e não sei se nem esse é o termo correto. Likes. Milhares de curtidas. Poxa, será que a pessoa não compreende aquele policial esforço, lá? Né? Ana, tem policial que estava aposentado, Ana, lá em Confresa, que foi para ocorrência. Eu estou agora no 25º dia, o meu comandante está lá, juntamente com a nossa tropa, 25º dia ininterruptos. Nosso pessoal está lá. Então, além de Confresa, nós temos outras ações no Estado que não pararam. Nós estamos trabalhando diariamente para que essa população mato-grossense possa sair para trabalhar e retornar para os seus lares com toda a segurança necessária. Claro que trabalhamos com homens, com pessoas. Sempre ocorrerá falhas, mas para isso nós temos que ter discernimento necessário para que nós possamos corrigir as falhas. E peço a compreensão de todos. Quando apontarem alguma falha, com certeza iremos corrigi-las para que cada vez mais possamos ter uma polícia militar de qualidade a todos nós. Pois é, concordando com essa sua fala, que a gente vai encerrar aqui a nossa entrevista, Coronel, pedindo para que Deus realmente abençoe, né, todos os policiais aí nas lutas, enfim, nas batalhas diárias, dando êxito em cada uma das ações, né, que é, acima de tudo, proteger a sociedade. Quero, com isso, agradecer, viu, a sua fala aqui conosco, a sua estada aqui conosco, sentado aqui na nossa cadeira, conversando sobre vários assuntos. Muito obrigada por isso. Ana, eu agradeço o convite mais uma vez. Estarei à disposição de todos, né? Hoje a Polícia Militar ela tem vários meios de comunicação, através dos meios de comunicações da polícia. Mas, né? Inclusive, se você quiser deixar o seu Instagram ali, que é recente, minha gente, mas está ativo, por favor. Mas, assim, todas as unidades policiais têm algum comandante, então você pode procurar o comandante ali, procurar o policial militar, tenta saber quais são os policiais que trabalham na sua região, tenta estar mais próximo desse policial, para que ele possa, de fato, conhecer a nossa realidade, onde é que ela esteja. Eu posso fazer mandar um abraço, quero mandar um abraço para todos os líderes comunitários. Ana, nós temos aqui na Grande Cuiabá, nós temos aí em todo o estado pessoas voluntárias que trabalham voluntariamente para a sua comunidade, são líderes comunitários e eles fazem um papel, essa ligação com a segurança pública, com os órgãos. Então, a você, líder comunitário, Conselho de Segurança do Estado, a minha gratidão. São vocês que trazem a demanda para a gente. Eu falo que são verdadeiros heróis, porque eles estão ali dentro daquela comunidade e que tragam demanda, inclusive demandas assim
falta iluminação. Alguém pode falar assim, mas o que a polícia tem a ver com... Nós temos tudo a ver. Uma rua mal iluminada é uma rua mais vulnerável para que ocorra uma ação delituosa. Não estou falando de roubo e assalto, estupro. Estou falando ali de algum crime. Então, nós temos que ter as ruas iluminadas. O governo do estado investiu aí em MT iluminado. Todas as prefeituras municipais podem aderir a esse sistema e cabe a você, líder comunitário, a cobrar, reivindicar. Então, a polícia vai estar junto com você. Nós adquirimos, Ana, o Estado adquiriu 15 mil câmeras para ser colocadas aí em todos os municípios, câmeras que vão auxiliar todas as pessoas, não só a polícia militar, mas auxiliar todas as pessoas na prevenção, inclusive na repressão, para se descobrir algum ato delituoso. Então, a você, líder comunitário, meu abraço. E a você que quiser ter acesso aí às redes sociais da Polícia Militar, né? A Polícia Militar tem hoje o Facebook, tem o Instagram, tem o Disque Denúncia da Polícia, 0800 65 3939, tem os telefones dos comandos, e o Coronel Mendes agora recentemente aderiu à rede social e caso você queira mandar uma mensagem, uma crítica, sugestão, pode localizar o Coronel Mendes _oficial, que teremos o maior prazer de responder para todos, através do Instagram. Muito bem, é isso, minha gente. É todo mundo conectado e se falando, se conversando. Eu quero agradecer muito a sua companhia. Continue conectado no site Repórter MT para que você fique sempre muito bem atualizado das nossas notícias. A qualquer momento a gente volta com um novo entrevistado, um novo assunto para ser debatido aqui com a sua presença. Portanto, até qualquer hora. A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.